todos, esse é o Medicina em Tabelas e hoje vamos falar sobre a losartana. Esta não é uma indicação de tratamento, caso de dúvida o médico deve ser consultado. Então essa é uma tabela simples sobre a losartana, as indicações, como age, contraindicações, uso em grávidas e lactantes, comprimido, forma de apresentação, a dose e os efeitos colaterais. Então, quais são as principais indicações da losartana? Ela é usada no tratamento da hipertensão, na redução de riscos cardiovasculares em pacientes com hipertrofia do ventrículo esquerdo. Você vê na figura ao lado, tem as paredes do ventrículo esquerdo espessadas, ilustrando bem essa hipertrofia. E também como protetor da função renal em pacientes com diabetes mellitus e proteinúria. Como é que ela age? Ela age principalmente inibindo a ação da angiotensina. Ela é um bloqueador do receptor de angiotensina 2. E isso causa uma vasodilatação, inibe a liberação de aldosterona e reduz a proliferação de células musculares lisas nas paredes dos vasos. Quais são as precauções para quem usa losartana? Principalmente pacientes com depressão do volume intraplasmático, pacientes desidratados, por exemplo, que podem ter hipotensão associada, mas não há preocupações específicas para idosos, o que favorece o uso dessa medicação em pessoas com maior idade. Quem não pode usar, principalmente os pacientes que têm hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Um dos efeitos colaterais é o angioedema, que é idiossincrático, ou seja, as pessoas podem ter uma reação específica à losartana com edema em partes moles, principalmente da face, que é o próprio angioedema. E isso pode gerar obstrução das vias aéreas superiores, cursando com um evento grave. Então, essas pessoas têm que evitar o uso da losartana. E gestantes e lactantes, né? Ela é uma medicação que é categoria C na gestação, no primeiro trimestre, e categoria D na gestação no segundo e terceiro trimestre. Ou seja, na categoria C indica que tem que pesar o risco-benefício, categoria D, os riscos são maiores que os benefícios. Não se sabe ao certo se a losartana é excretada no leite humano, então por conta disso a lactação não tem uma indicação precisa, né, no uso da losartana. Então, pacientes lactantes é preferível que elas não amamentem. A posologia. Então a gente tem as apresentações, os comprimidos de 50 mg, que é a dose padrão. E a dose, no caso a dose padrão diária é de 50 a 100 mg, ou seja, de 1 a 2 comprimidos por dia. Não há formulação injetável, ou seja, você não vai ver ninguém aplicando losartana por via endovenosa. E as reações adversas mais comuns são hipotensão, tontura, astenia e vertigem. Essas duas últimas, mais em pacientes que têm hipertrofia do ventrículo esquerdo. Superdosagem. Geralmente as pessoas que têm superdosagem não têm grandes efeitos colaterais. Então a gente apresenta dados limitados, sendo a hipotensão o principal risco associado à superdosagem. Porém, na maioria dos casos, a simples suspensão da medicação causa regressão do quadro. E aqui o resumo básico, né? Indicação: hipertensão e insuficiência cardíaca, age como antagonista do bloqueador da angiotensina 2, contraindicação e hipersensibilidade à fórmula. As grávidas têm categoria C no primeiro trimestre, D no segundo e terceiro trimestre. Nós temos comprimidos de 50 mg, não há formulação injetável e a dose mais comum é de 50 a 100 mg por dia. Os efeitos colaterais principais são hipotensão e tontura.
E lembrando que esses efeitos colaterais são principalmente para aquelas pessoas que têm depressão do volume intraplasmático. Bom, é isso que eu tinha para falar. Obrigado a todos e até mais.